E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de eletrodinâmica que diz o seguinte: mantida a resistência elétrica de um condutor e duplicando o valor de sua DDP entre os seus extremos, os valores da intensidade da corrente e da potência dissipada ficarão multiplicados respectivamente por uma questão que envolve mais análise de fórmulas, né? Bom, a questão está falando de resistência. Está me dizendo ali que a gente vai manter a resistência constante nessa situação e vai pegar e vai aumentar duas vezes a DDP. O que isso vai acarretar na corrente e na potência? Vamos analisar. Bom, para falar da corrente eu vou usar a equação do Curie, né? Uma variação dela ali, ou a pirâmide do Rui para alguns alunos, que basicamente é o seguinte, né? A corrente elétrica é a relação entre a DDP dividido pela resistência. Então eu vou usar essa relaçãozinha aqui para analisar. Por que essa, professor? Por que desse jeito? Porque como eu quero saber o que vai acontecer com a corrente, baseado em mudanças, em características da DDP e da resistência, eu vou organizar dessa forma, onde a corrente é o resultado da relação dos dois. O que a gente vai entender? Como a questão fala, isso aqui vai se manter constante. Então não vai mudar. Mas isso aqui vai aumentar duas vezes. Qual é a relação que nós temos entre corrente e DDP? Uma relação direta, né? Diretamente proporcional. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu tenho um aumento de duas vezes na DDP, eu vou ter um aumento de duas vezes na corrente. Então só aí eu já consigo tirar o seguinte, ó, alternativa C, alternativa D e alternativa E, porque a corrente tem que aumentar então duas vezes, ficará multiplicada por 2. Agora, para eu analisar a potência, como é que eu faço para analisar a potência? Bom, a gente tem várias fórmulas de potência, né? Mas a gente vai pegar as fórmulas da eletricidade, da elerodinâmica, e a equação que melhor se encaixa para essa situação seria essa aqui, ó, a equação do Pur, que é uma equação de potência que relaciona justamente a DDP e a resistência desse fio. Como eu quero analisar a potência, é mais fácil analisar a potência a partir dos dados que eu tenho sendo mudados. Então, seria uma forma através dessa equação. Acho que seria a equação mais simples, né, para analisar. Bom, o que a gente tem que entender? A resistência vai se manter constante. Então, a resistência não vai mudar. E a DDP vai aumentar duas vezes. A gente vai aumentá-la duas vezes. O que isso vai acontecer? Qual o impacto que isso vai acontecer na potência? A potência tem uma relação direta também com a DDP, só que é direta com o quadrado da DDP, né? Porque tem uma relação quadrática que a gente não pode esquecer. Então, o que a gente tem que entender aqui? Ó? Que se a DDP aumentar duas vezes, a potência também vai aumentar. Só que ela vai aumentar duas vezes ao quadrado, né? 2 ao quadrado, ou seja, ela vai aumentar 4 vezes, por causa daquele quadrado da fórmula. Então está aqui nossa relação, a nossa potência ficará aumentada, multiplicado por 4, aumentado 4 vezes. Professor, mas por que eu não posso usar, por exemplo, essa equação aqui, ó, a fórmula do π, que é a mais comum, por que eu não posso usar ela? Na verdade, tu pode usar ela, só que aqui a análise teria que ser feita assim, ó. A DDP vai aumentar duas vezes. Isso faria com que a potência aumentasse duas vezes. Mas tu não pode esquecer que se a DDP aumenta duas vezes, ó, a corrente também aumenta duas vezes. A gente acabou de afirmar isso. Se a corrente aumenta duas vezes, a DDP, a potência também vai aumentar duas vezes pela corrente. E olha só, isso aqui vai gerar um aumento de 2 vezes 2. Que dá 4 também. Então dá para fazer pelas outras equações, inclusive a equação do Peer, né? Muitas equações de potência, como eu falei, ó. Equação do Peer. O que é a equação do Peer? Equação da potência que envolve corrente e resistência. A resistência vai ficar constante e a corrente a gente já viu que ela aumenta duas vezes nessa situação quando a gente aumenta a DDP. E aí a corrente tem uma relação quadrática, vai ser mais ou menos a mesma ideia do que essa aqui que a gente fez na primeira situação. Então, de novo, independentemente de qual equação que tu usar, tu vai chegar no mesmo resultado. Só que tu tem que cuidar
qual o caminho, né? Como que tu vai fazer a análise. Eu sempre digo para os alunos que a melhor forma de analisar situações, né, esse tipo de questão, é tu procurar aquela equação que tem o mínimo possível de variáveis, onde só uma coisa vai variar, que é o caso dessa situação que eu usei primeiro, onde só a DDP variava, que era o que eu tinha de informações no enunciado. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.